Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimento. Um bom dia especial para todo mundo de São Luís, no Maranhão e região que está vendo a gente pela TV UFMA. Hoje foi o dia de divulgação do PIB. Não surpreendeu o mercado, mas confirmou tudo que a gente já estava esperando há algum certo tempo, que o primeiro trimestre de 2024 foi um trimestre bastante aquecido na economia brasileira. Então, a estrela do dia hoje não poderia ser outra a não ser esse PIB aí tão aquecido. Então, vamos explicar para vocês aí tudo o que aconteceu, quais foram os fatores que levaram o PIB, quais foram as boas notícias. Vamos falar também, talvez, aí de algum ponto mais negativo outro que não ocorreu muito, mas a gente tem outros assuntos para tratar também. A polêmica da taxação da Shopee, das comprinhas, das blusinhas, a gente vai tratar um pouco aí para explicar o que pode mudar, que a votação deve ocorrer essa semana. Vamos falar também aí de arroz, se der tempo, mas já vamos partir então para a nossa abertura de mercado, para o nosso giro de mercado internacional, porque a gente teve aí que os mercados amanheceram boa parte aí no negativo, aí, decisões aí do BCE, né, do Banco Central Europeu aí, que mantiveram a taxa de juros inalterada, acabaram fazendo com que os mercados tivessem nova aversão ao risco aí, e além de outras expectativas que a gente tem, né, aqui no Brasil, o mercado estava esperando muito o PIB, né, mas fora do Brasil você tem, por exemplo, nos mercados norte-americanos e também nos mercados asiáticos existe a expectativa da divulgação hoje do relatório JOLTS, lá, que é uma prévia aí do desemprego nos Estados Unidos. Deve sair essa semana também o payroll, né, que é o relatório mais definitivo sobre desemprego nos Estados Unidos, e todo mundo aí bem cauteloso em relação a esse relatório, porque caso você tenha então uma taxa de desemprego que não ceda, ou seja, um desemprego ainda bastante reduzido, você vai ter mais uma nova rodada aí, mais novas expectativas negativas em relação a mudanças na taxa de juros, e isso aí é o que está afetando aí os mercados mundiais. E na Ásia não é diferente, a gente vai colocar aqui inclusive o KOSPI, para você, a gente nunca coloca o KOSPI, então decidiu colocar hoje o KOSPI, né, que é a bolsa sul-coreana, está aqui na minha tela, aí vocês vão ver agora que ela teve uma queda de 0,76% aí nesse dia, uma queda diária de 0,76%. Por que você está tendo essa queda? Os mercados asiáticos, que são mais ligados ao Ocidente, principalmente Coreia do Sul e Japão, o Nikkei 225 também mostrou a mesma tendência nessa manhã, eles tiveram uma baixa por causa de uma cautela aí sobre o que vai acontecer aí sobre a divulgação, que deve estar ocorrendo agora, mas eu estou aqui apresentando o programa, então eu não estou sabendo aí do que está acontecendo com o relatório JOLTS aí, qual que foi a repercussão em relação a isso. Se a gente vê as bolsas de Nova York caindo, quando a gente for ver a abertura de mercado, a gente pode ter uma noção aí do que aconteceu. Mas o mercado asiático fechou com essas expectativas, com essa cautela aí, e você tem aí justamente essa cautela levando aí esses mercados asiáticos agora aí para esse movimento aí de queda. A gente teve somente alguns países aí desses mercados asiáticos, na verdade a gente pode colocar duas bolsas aí que acabaram surpreendendo um pouco e tendo um pouco de alta, que foram bolsas ligadas aos mercados chineses, né? O Xangai Composto e o Hang Seng, que é a bolsa lá de Hong Kong, porque você teve alguns anúncios de estímulos do setor imobiliário, você teve alguns resultados positivos, inclusive do setor imobiliário, e isso aí acabou elevando aí, mesmo que pouco, né, os mercados chineses aí, que andaram na contrapartida do resto do mundo. Mas no resto da Ásia e como no resto do mundo, a gente está tendo essa grande apreensão aí em relação ao que vai ser divulgado hoje aí no relatório JOLTS, se você vai ter então um desemprego que vai continuar baixo aí, o que dificultaria mudanças na taxa de juros dos Estados Unidos, que continuaria fazendo com que o medo ao risco, essa aversão ao risco, ficasse elevada e não tivesse a bolsa de valores aí, não conseguisse aí voltar a crescer num ritmo decente. Então esse aí foi a nossa abertura aí para vocês entenderem o que aconteceu na Ásia, né? Mas a gente vai falar agora de um assunto um pouco mais bom aqui para a economia brasileira. A gente vai agora para o nosso Brasilzão, justamente porque saiu os dados do
PIB nessa manhã. Às 9 horas da manhã, o IBGE divulgou o PIB e foi justamente aquilo que o mercado acreditava. O mercado acreditava que o PIB crescesse 0,8% no primeiro trimestre e que você tivesse um crescimento anual de 2,2%. No crescimento anual, o mercado errou um pouquinho, a gente cresceu um pouco acima do esperado, a gente cresceu 2,5% aí, se a gente pegar do segundo trimestre de 2023 até o primeiro trimestre de 2024, esse crescimento anual está em 2,5%. Mas o que importa de verdade aí é o crescimento do PIB aí de 0,8% nesse primeiro trimestre aí, e a gente tem boas notícias aí para dar para vocês. Agora, a partir de agora, vamos começar a destrinchar esse PIB para vocês verem, entenderem aí tudo o que aconteceu aí no PIB, para a gente ver aí o que foi o responsável, quais foram os setores importantes e tudo mais, né? Primeiro ponto importante que a gente tem que observar é a variação trimestral do PIB, né? A gente teve aí, como está mostrando o gráfico para vocês, a gente teve aí um crescimento aí no primeiro trimestre de 2023 bem elevado, com o crescimento no segundo trimestre já dando uma certa desaceleração, e uma economia que ficou bastante estagnada aí no final do ano, né, com crescimento só de 0,1% no final do terceiro trimestre e até uma queda de 0,1% no final do quarto trimestre. Agora a gente vê uma retomada desse crescimento aí, de um crescimento de 0,8%. Então o Brasil voltou a retomar o crescimento econômico aí, só que de uma maneira diferente do que aconteceu aí no começo do último ano, porque o começo do último ano ele foi muito puxado aí pelo ótimo resultado que a gente teve na agropecuária. Só que dessa vez a agropecuária ajudou, mas nem tanto. A gente vai colocar agora, inclusive, aí, os dados do PIB pela ótica da produção para vocês conseguirem entender. A gente olhando assim, parece que a agropecuária aí foi o grande responsável aí pelo crescimento econômico, 11,3%, só que é importante lembrar que por mais que o agro seja pop e fique falando isso toda hora nos comerciais, o agro ele representa somente 10% do nosso PIB, então esse crescimento de 11,3% é importante sim, só que dois fatores, ele é menor do que o crescimento que aconteceu no último ano em relação ao último trimestre, então você está tendo então uma safra menor do que a gente observou em 2023 e foi aquela safra que puxou consideravelmente o PIB aí nesse primeiro trimestre do ano passado. Este ano ele vai puxar um pouco? Vai puxar um pouco, só que ele já está menor, ou seja, o que o PIB o que o agro conseguiu trazer para a gente é um resultado menor, ou seja, a gente vai depender, como a gente já estava falando desde o começo do ano aqui para vocês, muito mais aí do setor urbano, né, da indústria e do setor de serviços. A indústria, ela andou de lado, só que a gente tem alguns bons resultados em relação à indústria que a gente vai tratar aqui, porque mesmo com essa queda de 0,1%, você teve uma indústria de transformação nesse primeiro trimestre que cresceu bem mais do que aquilo que estava sendo esperado. Então você teve um crescimento de 1,6% da indústria de transformação, e, inclusive isso vai acabar se refletindo na questão dos investimentos. Então você tem os investimentos ocorrendo agora sim de uma maneira mais voluptuosa, né? Mas a queda ela foi muito puxada aí por indústrias de gás, esgoto, de energia elétrica e também pela indústria extrativa. Então por isso que andou um pouco de lado. Mas a indústria de transformação, que é aquela que estava numa situação muito mais frágil, ela cresceu consideravelmente. Então esse aí foi o bom resultado. E o setor de serviços, esse sim aí foi o grande carro-chefe, aí foi o que puxou a economia de fato. Mesmo ele crescendo 1,4%, é importante a gente lembrar que na nossa economia, o setor de serviços já representa 70% do nosso PIB. Então foi na economia urbana dessa vez, diferente do que ocorreu no último trimestre, que o crescimento veio. Isso aí a gente vai conseguir observar com maior clareza quando a gente observar agora no próximo gráfico a ótica do consumo, porque a gente vê que os grandes destaques eles são o consumo das famílias, um consumo que ele é um grande caminhão aí do PIB, ele representa bastante aí sobre o que é o PIB brasileiro aí, então ele teve um crescimento de 1,5% aí nesse primeiro trimestre. Então o que você teve? Gastou-se mais,
no ano passado. Você vê aí, o governo nem aumentou os gastos em referente ao último trimestre. Então, você não teve nenhum impacto do governo, do gasto do governo aí nesse momento aí. Mas o governo gastou mais no ano passado, aumentou a renda das pessoas, o desemprego caiu, negociações salariais cada vez mais favoráveis aos trabalhadores. Isso aí fez com que elevasse a renda e as pessoas gastassem mais aí a sua renda em serviços. E quando a gente observa o setor de serviços como tal, a gente vê que o crescimento aí de consumo foi muito importante, o de comércio foi muito importante, né? Porque teve um aumento de 3% do setor comercial em relação ao setor de serviços. Então, as pessoas gastaram mais, compraram mais, utilizaram aquela renda extra que entrou para aquecer a economia. Só que lembrando que isso aí não é a única coisa aí que faz elevar o PIB, tanto que se você tiver só crescimento em consumo, a gente não vai conseguir ter fôlego para um médio e longo prazo. Isso daí vai depender no nível de investimentos. E aí, talvez esteja a melhor notícia que a gente teve aí. A gente já teve um aumento do nível de investimentos aí no último trimestre, um aumento de 0,9, depois de um período longo com investimentos em queda, inclusive, aí a gente vê que a formação bruta de capital fixo, a compra de bens de capital aí nas pesquisas mensais, elas estavam bem negativas, só que no começo desse ano você vê um aumento dessa compra de bens de capital, de máquinas e equipamentos, e isso aí refletiu no PIB. Você teve um aumento do investimento de 4,1%. Tanto que uma boa parte disso aí, você pode ver que foi pela indústria de transformação, que aumentou, mesmo a indústria andando de lado, a indústria de transformação, ela teve uma alta agora nesse primeiro trimestre. Isso daí, parte disso aí é devido à indústria nacional que construiu e produziu bens que são utilizados nos investimentos, né? Que investimento aí a gente não está falando aí de comprar ação, de comprar Bitcoin, nem nada disso. A gente está falando aí de comprar máquina, equipamento, comprar cimento, comprar trator, comprar guindaste e construir prédio, construir fábrica e tudo mais. É isso que esse 4,1% de investimento significa. E boa parte desse nível de investimento foi importado, porque a gente ainda sabe que a gente passou por um grande processo de desindustrialização nos últimos anos. Então, muito desses investimentos aí que você acaba consumindo tem que ser importado. Por isso que esse salto tão grande aqui na conta de importações. Foram importados muitas máquinas, equipamentos. A gente teve anúncio, por exemplo, no primeiro trimestre aí, muito importante de diversas automotivas, indústrias automotivas que vão se instalar aqui e já estão realizando rodadas de investimento e, obviamente, elas vão comprar muitos insumos e muitas máquinas e equipamentos de fora do país e estão trazendo para fora do país essas máquinas e equipamentos. Então, você teve uma qualidade muito boa desse nível de investimento agora e justamente porque você tem aí, que esse nível de investimento, esse nível de investimento aí mostra que a gente pode ter capacidade boa do PIB aí nesses próximos meses. Quais são os riscos, né? A gente tem que lembrar que o Campos Neto está em guerra declarada aí com a economia brasileira, ele está achando muito ruim que a gente cresceu bastante aí, tá com medo inflacionário aí que ele está tirando aí de algum lugar aí que pelo menos a realidade não está mostrando esses riscos inflacionários tão grandes, alegando certos riscos fiscais, mas a gente sabe que tudo isso é um jogo aí já mirando aí a troca de presidente do Banco Central. Então, o grande problema é se você continuar com essa política de juros aí tão elevada, porque os juros não é um bom acelerador econômico. Baixar os juros não ajuda muito a economia a crescer, só que juros altos é um ótimo freio. Então, o que faz a economia crescer geralmente é gasto, é governo gastando, é renda na mão das pessoas, excesso de demanda. Então, isso aí que aumenta a economia. Só que o que freia a economia é justamente os juros, porque aí fica caro o custo do crédito, fica caro investir, você não tem vantagem no investimento justamente porque é melhor você colocar o dinheiro numa aplicação financeira aí que não gera risco nenhum do que você produzir algo aí que você tem todo o risco, não sabe se vai vender, se vai lucrar e tudo mais. Então, os juros é o grande problema e a gente já está vendo aí que o Campos Neto está querendo comprar essa briga aí em relação a juros, então esse aí pode ser o desafio. Mas, por enquanto, aí, pelo menos nesse primeiro trimestre, a gente tem boas notícias. E importante também ressaltar que é o primeiro trimestre. Toda a situação do Rio Grande do Sul ainda não foi computada.
Então, isso aí, os reflexos disso vão sair no PIB do segundo trimestre. Vamos ver aí como que a economia brasileira vai reagir a isso, porque ao mesmo tempo que você tem uma destruição muito grande de capital fixo, uma paralisação muito importante de uma parte considerável da economia brasileira, mas você vai ter que ter gastos e você vai ter que gerar investimentos muito fortes aí para a reconstrução. Então, é uma faca de dois gumes agora nesse momento. Você teve a perda aí que vai ter impacto, mas a possibilidade de reconstrução também vai acabar gerando o PIB nesse momento. Vamos falar agora aí da grande polêmica aí que está nas últimas semanas, que é justamente a taxação das importações, que deve ser votada hoje aí no Congresso, né? Se não for hoje, nessa semana ainda, deve ser votada. O governo já parece que já cedeu por causa que houve uma negociação, né? Então não é o mesmo pacote que estava acontecendo antes. E agora vai ter uma mudança, porque além daquele imposto estadual que já existe, é importante ressaltar que o ICMS é estadual, e ele já estava sendo cobrado das compras que vocês fazem nesses sites internacionais, como Shopee, Shein, AliExpress e tudo mais. Agora você vai ter um imposto de importação que seria de 20% nessas compras de até $50. A grande confusão é que você não tinha isenção até a formação do remessa. Então as empresas elas se utilizavam disso para... na verdade, você não tinha importação de até $50 para entregas pessoais, né, para presentes, né, e as empresas se utilizaram disso, então enviavam os pacotes aqui no Brasil como se fosse um presente, não como se fosse uma venda de uma empresa, e conseguiram isso. Daí com remessas daí foi regularizado, então compras até $50 não estavam sendo taxadas. Agora você vai ter a taxação. A gente tem inclusive um infográfico aqui para vocês verem o que vai mudar em relação a isso, né? Eu vou olhar para aquela câmera lá que está mais fácil aqui para eu conseguir olhar aí que tudo que está acontecendo, né? Hoje você tem então essa isenção de impostos, né? Pelo remessa conforme, então você só vai pagar o ICMS, já que o Estado está cobrando aí esse imposto, né? Aí com esse projeto de lei você vai ter um imposto acima aí, vai ter uma nova tarifa aí de impostos que vão ser cobrados, né? Vai ser um imposto sobre importação com alíquota de 20% mais o ICMS. Então vamos imaginar aí que a gente tem aí um produto aí de R$100 que você comprou aí, vamos dizer assim, na Shopee. Por exemplo, você comprou aquela camisa tailandesa que você adora lá na Shopee, lá, que custou R$100. Daí, com o imposto de importação, vai ser o primeiro imposto que vai ser cobrado, né? Então, esse daí vai custar aí, a camisa que estava 100 vai custar 120. Aí, depois disso, a partir do que foi aí colocado aí do novo preço, que você vai ter o ICMS sendo cobrado. Então você agora, então, o ICMS que é de 17% acima de 120, para arredondar a conta, fica aí uma camisa de R$140, né? Vamos lá sobre essa questão dessa polêmica, que eu acho que é importante a gente falar, que... eu sei que parece desagradável aqui, a gente sempre manteve aqui, pelo menos desde que começou essa questão da cobrança, da importação, mas não é possível assim, você prejudicar tanto a indústria brasileira e você deixar essas empresas atuando aí sem imposto nenhum, só porque você tem aí que muitas pessoas compram isso, né? Eu acho que é importante você colocar esse nível de importação. Tanto que a gente, desde que começou essa polêmica aqui, vocês podem procurar em outros sites, em outros momentos, até quando voltou a moda, eu falei, ó, não dá para você ter o imposto assim, que seja simplesmente assim, nada para ninguém. Você, por exemplo, setor de têxtil aqui no Brasil sofrendo muito com a concorrência aí, por exemplo, da Shein, porque você vai lá e simplesmente você vê aí que tem você tem grandes problemas na hora aí de você fazer justamente essa concorrência. Então é muito barato aí, você compra de fora, então você compra por um preço bem mais barato do que a indústria nacional acaba falindo. Então a gente tem que ter sim um certo protecionismo aí da indústria nacional.
Então, eu acredito que, por mais que seja polêmica isso, até porque eu acho que nenhum país cresce sem um certo nível de protecionismo, eu acho que é importante a gente realmente fazer algum certo tipo de taxação para fazer uma certa proteção aí, por mais que seja polêmica. Um governo não pode viver simplesmente aí de ações que não sejam polêmicas. Às vezes você tem que tomar ações polêmicas aí, justamente para um interesse maior aí da economia brasileira. Vamos falar então agora da privatização das praias aqui, justamente porque o governo aí, ele se propôs aí na figura do Padilha, já se colocou aí contra esse projeto das privatizações da praia. Então, Luana Piovani, o ICL e o Padilha já se colocaram contra aí esse projeto aí de privatização das praias, enquanto Flávio Bolsonaro e o menino Ney aí se colocaram a favor aí desse projeto de privatização das praias. A gente tem que lembrar o seguinte, que já existe um processo camuflado de privatização das praias, que ele deve ser impedido. Em algumas praias, a gente já tem uma dificuldade enorme de acesso, gente fazendo aí de maneira ilegal isso aí deve ser combatido. Então, você só vai com esse projeto, você vai legitimizar uma atitude que já é criminosa, que muitos ricos, milionários, bilionários já estão fazendo. Então, esse aí, para mim, é um retrocesso muito grande, muito elevado, e a gente não pode permitir isso aí. Não adianta a gente falar aí que vai ser lucrativo, vai mostrar, porque toda privatização a gente sempre coloca aí ao mesmo ponto, é a mesma pauta, né? Que esse projeto vai ser lucrativo, que vai ser bom e tudo mais. Mas, gente, a praia tem que ser uma coisa de acesso público, e a Marinha fazendo a preservação da praia é muito importante. Por exemplo, uma praia privada, se alguém sofrer um acidente, quem vai ser o responsável por aquilo? Vai ter negligência, vai ter regras, as pessoas não vão poder acessar aquela praia. Qual o motivo das pessoas não poderem acessar aquela praia? Então, eu acho que é muito importante a gente se colocar contra esse tipo aí de projeto aí, logo de cara aí, porque eu já estou vendo boa parte aí da mídia hegemônica e diversos outros atores aí se colocando a favor aí desse projeto, que é um tanto quanto absurdo. Vamos agora para a abertura de mercado. Vou colocar aqui na minha tela, que a gente fica para outro dia aí essa fala do arroz que a gente tem. Mesmo com o PIB brasileiro aqui crescendo, né, consideravelmente, a gente consegue ver que a bolsa aqui, o Ibovespa, está caindo 0,86. Então, lembra que eu falei no começo do programa? Eu nem sei como que saiu o relatório Jolts, né? Mas com certeza já dá para ver aí que o relatório Jolts deve ter vindo aí de uma maneira um pouco mais complicada, aí, justamente porque a gente tem Nasdaq caindo 0,4%, S&P caindo 0,2%, se bem que as Treasuries de longo prazo elas também estão caindo em 0,7%, as nossas taxas de futuro aqui também estão caindo 0,34%. Então, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem o dólar também subindo nessa manhã, 5,26%. Está um movimento aí que é um movimento mundial, então as pessoas estão procurando mais dólares, então você tem aí uma alta aí no DXY de 0,23% e tem uma queda no preço do petróleo em 0,82%. Então, mais uma vez, a gente vê aí que, mesmo com uma queda das Treasuries de 0,73%, aí a gente vê que o mercado muito cauteloso novamente. Não sei se já saiu, se vai sair o relatório Jolts aí, eu não estou com o computador ligado aqui para saber, eu estou com o computador ligado, mas consigo ver as notícias aqui para saber. Então a gente vê aí que estamos nesse compasso aí de espera justamente sobre o que está acontecendo aí, sobre os dados de emprego nos Estados Unidos, porque sim, isso vai influenciar consideravelmente aí o que vai acontecer aí dentro da economia e em relação ao futuro das taxas de juros. Vamos agora, gente. Você sabe aí que a gente tem aí o Desperta. Eita, gente. A gente sabe aqui que a gente tem o Desperta aí. E o Desperta, ele vai ocorrer agora nos dias 14, 15 e 16 de julho. Então, faltam 10 dias só para você... para ter o Despertar, que é um evento que vai ser de 3 dias, oferecer ao público uma imersão no universo do empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, através de 3 pilares fundamentais: conhecimento, mentalidade e ação, com os maiores nomes do país. Olha aí, a gente tem a Fátima Bernardes, Felipe Neto, o nosso Eduardo Moreira, Serginho Grossman, a gente tem o Fernando Haddad,
a gente tem o Renato Freitas, a gente tem muita gente, ó, Bela Gil, Márcio França, Denise Fraga, Serginho Groisman aí, Diógenes Luca, o nosso Rafael Donatiello aqui, nosso chefe aqui também vai participar, então vai acontecer lá na Vibra São Paulo aí, que é lá nas Nações Unidas, então imperdível. O William De Luca tem inclusive aí um recado para dar para vocês. Fala galera, eu sou o William De Luca e eu tenho um convite para vocês. Nos dias 14, 15 e 16 de junho vai rolar o Despertar Empreendedor, um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. E sim, eu estarei lá e a gente vai se encontrar no evento. O Despertar vai acontecer na Vibra São Paulo, a maior casa de shows do Brasil. Então, se você ainda não garantiu seu ingresso, tá na hora, viu? É só entrar em despertar2024.com.br e garantir o seu. Não dá para ficar de fora. Então é isso, a gente se vê no Despertar. Eu tô contando as horas. Então, gente, ó, se você não garantiu seu ingresso, mais de 90% dos ingressos já foram esgotados. Então corre, ó, despertar2024.com.br, o link está aqui embaixo. Então vai valer muito a pena esse super evento que a gente está criando. E já que a gente já falou do William De Luca, vamos entregar agora o programa para ele, né? Então, agora os solezeiros aí, fiquem tranquilos aí que o William De Luca e no Guga Noblar vão entrar aqui logo em sequência. E amanhã eu estou de volta a partir das 11 horas da manhã para falar tudo o que aconteceu aí de economia aí nessa manhã de quarta-feira. Vai sair dados da indústria, então a gente já repercute aí com vocês o que está acontecendo. Tá certo, gente? Um abraço e até amanhã. Olá, eu sou o Felipe Neto e eu tenho um convite para vocês. Nos dias 14, 15 e 16 de junho vai rolar o Despertar Empreendedor, um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. E sim, eu vou estar lá e nós vamos nos encontrar. Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, os bastidores que me trouxeram até aqui, não só nessa parte de criação de conteúdo, mas na parte de empreendedorismo no setor audiovisual, principalmente esse digital, né? Que construíram a minha história, de que maneira eu comecei pequenininho lá num quarto nos fundos da casa da minha avó e hoje sou um dos sócios da empresa Play 9, uma das maiores empresas audiovisuais do país. Então, eu espero poder contar minha trajetória, responder perguntas, interagir com vocês. Eu tenho certeza que vai ser incrível. O Despertar vai acontecer na Vibra São Paulo, uma das maiores casas de show do Brasil. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso, tá na hora. Entra em despertar2024.com.br e garanta seu ingresso. Então é isso, galera. A gente se vê lá no Despertar. Já tô contando os dias aqui. Não perca. Entra lá no site e garanta seu ingresso. Beijo grande.